Boa noite, está no ar mais um programa Missão Educar. E lembrando sempre que a estrela principal nesse programa é a educação. Mas hoje a educação vai vir acompanhada da irmã gêmea dela, que é a cultura. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E eu vou dar aqui o meu boa noite à minha amiga Ana Maria. Ana, como é que vão as coisas por aí? Você tem trabalhado bastante lá no Rotary, na sua escola e tudo mais, né? Estou sabendo disso. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Sim, Dirceu. Olha, trabalho aqui não falta, viu? Estou precisando dividir. Se você quiser ir lá, tô aceitando ajuda. É só mulher que pega 4, 5 coisas ao mesmo tempo para fazer, não é? É, verdade. Então, nós estamos aqui hoje em companhia de um amigo nosso, muito querido, o ator, diretor teatral da companhia Piquenique, que é o Chico Cabreira, que, além do mais, ele foi ex-presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, presidente e conselheiro do Conselho Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, tem 30 anos de teatro profissional, é brincadeira? Apresentador do programa Cultura.com aqui pela UPTV. Recebeu em 2018 o prêmio Destaque Cultura pela UPTV. Boa noite, Chico. Realmente, finalmente nos encontramos, né? Educação e cultura. Isso aí. Eu queria dizer boa noite a todos, aos teleinternautas, né? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né, do Dirceu, dos professores, né, Dirceu e Ana Maria, que me deram esse prazer, a honra, né, de vir ao programa para a gente discutir um pouco sobre cultura, sobre educação, que são caminhos irmãs gêmeas, né, e que a gente sempre discute, né, que andam tão separadas, né? Então, esse foi um programa bacana para a gente discutir, aprofundar um pouco sobre esse assunto e ser sabatinado pelos dois professores é uma honra também, né? É uma alegria, obrigado. Vamos lá, né? Vamos Espero que eu lá. possa responder, espero que a gente possa ter uma conversa bacana, né? E vamos lá. Então vamos lá. E a questão é a seguinte: o título é A Educação e a Cultura, o serviço que ela pode prestar para o conhecimento e engrandecimento do nosso país. Então, a pergunta inicial que eu lanço, a Ana também pode complementar, pode perguntar, pode falar, e eu vou acompanhando vocês dois também. Claro. Que é o seguinte: realmente você comentou uma coisa que é importante. Nós já falamos disso uma vez, em off, de que essa separação entre cultura e educação. Por que MEC? MEC é Ministério de Educação e Cultura, se eu não me engano, Sim, não é? sim. MEC, Ministério de Educação e Da cultura. Cultura. E não dá para entender, porque está separado. Se os dois podem ficar separados, vamos dizer assim, juridicamente, fisicamente, mas não em termos como a gente está vendo, tão separado, as coisas distantes uma da outra, e você que trabalha com arte e teatro sabe muito bem que as duas se complementam, não é, Chico? Sem dúvida. Eu até, como você, no enunciado, né, das coisas que eu fiz na vida, eu sou ex-presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. E quando era presidente da Cooperativa de Teatro, eu acabava fazendo visitas, né, dentro da cooperativa. Uma vez eu pedi para que o nosso administrador levantasse quais as cidades que mais tomavam serviço da cooperativa. Então eu peguei sei lá, algumas cidades num raio de 100 quilômetros de São Paulo e fui visitar essas cidades que mais nos contratavam. Muito bem. O que acontece? O secretário de Cultura, na maioria das vezes, ele não conversa com o secretário de Educação da mesma cidade, né? Fazem parte da mesma equipe de um prefeito, né? E, normalmente, essas duas áreas não se conversam. E elas são tão ligadas uma na outra, né? Por exemplo, que não dá para entender como é que pode haver essa separação ao invés de haver uma união, porque uma pessoa com cultura, uma pessoa com educação, nós teríamos um país muito melhor, um país de pensadores, né? E a gente tem essa divisão que ela eu estou para dizer que em quase todas as cidades isso acontece. Aí eu pergunto, até quando isso vai acontecer?
né, do secretário não falar com o secretário de Educação e o de Educação não falar com o de Cultura, sendo que tantas coisas podem ser feitas juntas, né? E eu até iria além, né? Eu tive o prazer, né? Agora há pouco, uns 15 dias atrás, nós estávamos fazendo um projeto de educação, né? Do qual o Teatro Doutor Butica, onde a gente fez uma temporadinha ali, juntou um projeto de educação e cultura, dos quais eu tive a honra de ter a dona Ana Maria na plateia assistindo o projeto. Muito bem. Num determinado dia, as crianças assistiam, né, o espetáculo e eu abria um debate com as crianças para a gente ouvir um pouco da criança, dar uma cutucada no professor, para que o professor também faça uma avaliação sobre o que ele está vendo, né? E aí você vê que existem... Aí no meio desse caminho, um dia eu perguntei para as crianças qual daquelas crianças seria a primeira vez que teriam ido ao teatro. Para meu espanto, minha tristeza, né, numa escola de mais ou menos 120 alunos, tinham, sei lá, 100 que nunca tinham ido ao teatro. E eles tinham na casa de 8 a 12 anos. Aquilo foi uma derrota para mim. Eu falei, gente, como é que pode, né? Uma criança de 8 a 12 anos nunca ter ido a uma sala de teatro. Aí isso me dá uma tristeza profunda, porque onde a gente está errando? Né? Onde essa sociedade, que a família não vê a cultura como uma coisa prioritária, como uma coisa importante para o pensamento do ser humano, né? Então, a família já não tem isso. E aí você vê professores também que também não têm um olhar para que isso seja uma forma de melhorar o ser humano com a arte, porque a arte ela transforma, a arte melhora o ser humano, e a gente continua sem ter, ainda tendo professores que não sabem o que significa uma sala de exposição, que não frequentam um museu, que não frequentam uma orquestra, um balé, uma peça de teatro. E lembrando-se que pode ser feito isso até virtualmente, né? Bom, a Ana é dona de uma escola e acho que ela deve dar uma opinião de conhecimento de causa, né, Ana? Que você acompanha bastante essa questão Eu com seus concordo com tudo que o alunos. Cabreira falou, que o Chico Cabreira falou. Realmente, eu acho que as pessoas não estão entendendo qual é a importância de você proporcionar essa oportunidade para esses alunos e para esses profissionais também. Porque eu acho que isso, além de fazer com que eles desenvolvam essa capacidade de interagir melhor, de se socializar melhor, dentro da sala de aula eu também acredito que há mudanças, porque nós já entrevistamos outras pessoas e a vivência ela traz experiências maravilhosas. Então, eu realmente tive a oportunidade de assistir, né, o teatro, e até falei para o Chico Cabreira que eu ficava lá, mas é ele? Não, não é ele. Ai, mas é ele? Não, não é ele. Porque, assim, é uma transformação tão grandiosa, né? E o que passam para a gente é uma coisa tão maravilhosa. Você sai de lá, assim, com a alma lavada, assim, de ver, né, a apresentação, daquilo que eles estão querendo passar para o público. As crianças amaram. Então, eu acho que, realmente, nossa sociedade peca muito nesse sentido, de não levar ao teatro, de não levar, que nem, como você mesmo falou, orquestra, museu. Apesar de que hoje em dia também nós temos tantos problemas com os museus, né, com a falta de... Bom, o nome está dizendo, o Museu do Ipiranga, eu acho que está em reforma já há não sei quantos anos. Né? Mas então é um descaso, na verdade tem um descaso com as coisas da cultura. Com as coisas da cultura, com a nossa memória. Né? Aí a gente entra também na memória. Na questão de brincar, estão apagando a memória. Né? Não. Então, quer dizer, o que aconteceu com o Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, aquilo é um crime. Aquilo é um crime, mas é um crime do descaso que a gente tem geral.
Não é só. Aquilo é a ponta do iceberg. É. Aquilo é a ponta do iceberg, porque esse descaso ele é comum. Então, a gente entende que o poder público, para ele, tanto faz como tanto fez, porque isso não sai sangue. Né? A cultura, a educação, a memória, não sai sangue. Eu acho que às vezes verdade. parece mesmo aquela coisa de querer alienar, né? O cidadão para ele não tomar desenvolver, contato com a não sua se própria tornar proativo exatamente, para não tomar determinadas coisas, contato né? com a sua cultura. Eu tive, Chico, a oportunidade de fazer teatro durante 2 anos. E realmente a magia do teatro é insuperável. Porque tudo pode ser teatralizado. É isso que talvez as escolas tenham perdido essa ligação, que tudo pode ser teatralizado. Aí eu pergunto, Chico, será que não seria porque os secretários, não estando conversando com a área da educação, eles estão entendendo que cultura é somente trazer cantores sertanejos, cantores de pagode, só isso. Será isso que é só Também é isso que eles estão importante. entendendo? Não, é. Também é importante. Então, mas não só. É cultura popular. A gente só vê isso nos cartazes da cidade do interior, só show sertanejo, só show de pagode, só show disso, de música. Isso é o que eu vejo normalmente nos sistemas do que chama de cultura. Cultura. Então, que são, na verdade, assim, eu acho. A gente não pode afirmar nada, mas o que eu acho que, assim, normalmente, quem ocupa uma cadeira, tanto da educação quanto da cultura, politicamente, nunca está preparado para aquele cargo. Assim, eu me sinto à vontade em dizer isso, né? Porque assim, eu não posso falar isso no meu programa. No meu programa eu não posso falar, mas como é que eu sou entrevistado, eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, né? Mas normalmente o que eu acho que as coisas acontecem é que assim, as pessoas não estão preparadas para aquela função, estão por uma questão política. Política. Então, quando a política, quando você dá sorte, né, de uma pessoa que vai sentar numa cadeira, tenha um mínimo de entendimento, você aí, seja formado, tenha sido professor, tenha sentado numa cadeira para assistir aula, para dar aula, para ter reconhecimento. Porque o que acontece o que nós vemos é um desperdício de tempo, né? E mesmo a escola, vamos tentar na escola hoje, né? A escola ela precisa se aprimorar, ela precisa se modernizar. O aluno não dá mais para você ficar com o giz e a lousa lá e fazendo. Não dá mais. A criança de hoje, ela nasce com um computador na mão. Sim. Né? Ela nasce com um computador, não é mais aquela mesma criança. Quer dizer, então a escola ela tem que se modernizar e da mesma forma que a arte, a cultura tem que se modernizar, tem que chegar perto dessas crianças, perto dessa pessoa, desse ser humano em formação, né? Para que a gente tenha um encaminhamento, porque assim, o que vai ser daqui 20 anos, no encaminhamento que a gente tem hoje da internet, dos meios de comunicação, tudo vai ser, se hoje, a mudança que nós tivemos de 20 anos para cá, ela é água para o vinho. Essa mudança de 20 Mas anos vai Chico ocorrer em 2 anos daqui a pouco. Você imagina... Mas, Chico, mas eu acho assim, apesar de tudo que nós estamos falando, né, dessa parte negativa, houve um avanço muito grande, porque na nossa geração nós não tínhamos tantos espetáculos acessíveis. Eu acredito até que há um tempo atrás o teatro era basicamente para uma certa elite, em relação a preço, sabe? Era caro você frequentar teatro semanalmente. Por exemplo, uma sala São Paulo, um espetáculo, uma sala São Paulo dificilmente ia para os parques e jardins, como hoje em teve dia. Aqui hoje em dia a gente tem parque. Tem a apresentação da orquestra, que nem a orquestra aqui de Santo André.
se apresenta no Parque Celso Daniel, é esporádico, é difícil, porque, obviamente, para você levar, para montar a estrutura, tudo, né, num Não, lugar mas eles aberto é têm uma complicado, cúpula, mas... eles têm uma cúpula, eles trouxeram, inclusive, a OSESP teve aí. Sim, mas eu sei. Mas Mas eu eles falo assim, têm. é uma organização um pouquinho mais difícil, mais complicada por conta de instrumento, Mas se os Mas, secretários de cultura, se o Exatamente. secretário de cultura tivesse cultura suficiente para entender isso, Ana, nós não teríamos uma orquestra aqui em Santo André, uma orquestra capengando. Nem sei se São Caetano tem aquela escola de música, mas capengando, que você estudou lá. Tudo é capengando, tudo é pedindo esmola, pô. Quando o dinheiro tem o dinheiro, a cultura tem o dinheiro então, para mas hoje eu fazer as vejo assim coisas. alguns espetáculos infantis, as crianças estão tendo mais oportunidade. Eu já vejo, mesmo quando surge, vai, a galinha pintadinha, um circo, o pessoal tem. Eu mesmo na Circo, escola eu recebo muito. circo Eu, acabou. eu recebo muito convites, sabe? Que nem o circo que está montado no estacionamento do Walmart. Então você entrega para as crianças, os pais, aqueles pais que tiverem boa vontade levam, né? Mas Que é assim, mas o que eu digo é assim, é que tem opções, o, tem mais o circo, opções hoje do que tinha o circo antigamente. dentro do teatro, o teatro dentro do circo, não é? Sim, sim. Porque Por exemplo, vai, o teatro vai em qualquer são, lugar. são linguagens, né? Por exemplo, o espetáculo que a Ana assistiu, que é o Avoar, eu uso, enquanto diretor, eu uso a linguagem circense, que é a linguagem de clowns, E é maravilhoso, que é... Dirceu, se você vê o Obrigado, espetáculo, muito, obrigado. muito lindo. Mas porque, na verdade, a discussão lá, a gente tem uma discussão sobre a questão do brincar. O espetáculo, ele é o avoar, a gente tenta buscar, tenta resgatar, tenta trazer de volta para os pais o brincar, que a criança de hoje não tem mais. Quer dizer, como ela vive presa dentro de um apartamento, dentro quer dizer, de colônias fechadas, né, de mini prisões, né, que eu vejo aquilo como hoje os condomínios são prisões, E né? mesmo quando vão para a escola, não Exato. deixa de ser um O ambiente, ambiente, né? mas você tem, o que acontece é Segregado. que exato, né? Então a gente tem assim, o trabalho feito, né, o que a gente desenvolve é desenvolver a questão do brincar, e a gente até ao terminar o espetáculo, nós sempre abrimos debates para que os pais pensem nessa questão, né, que a criança ela tem que ser criança, a criança tem que brincar, a criança precisa brincar. Chico, você conhece alguma criança que não seja teatral? Toda Conhece? não. Elas vivem teatralizando o tempo Exatamente. todo, dramatizando. Elas fazem o tempo todo. Ó, você vai ser a mãe, você vai ser o quê? Será que isso é difícil de alguém enxergar isso? Não, mas então, a criança ela tem o lúdico nela mesmo. O Ela lúdico. tem. Ela tem o lúdico. Tem. A gente é que tira, né? E ela vai perdendo e quando ela vai crescendo. A gente vai podando, né? A gente vai podando. Vai crescendo, vai podando. Exatamente. Então a criança ela é lúdica naturalmente. Então ela transforma qualquer coisa, ela transforma uma Sim. boneca, né? Às vezes até alguma coisa, uma vassoura vira Você sabe que eu tive um uma mãe uma cavalinho. vez que levou o filho para o psicólogo porque ele tinha um amigo invisível. Invisível, pô. A criança E vê. ela Isso levou para o passa. psicólogo. Eu falei, gente, é assim mesmo. Isso fantasia. depois dos 7 anos passa. A criança É. sai do mundo da fantasia. Quando ela É. pisa o mundo da realidade, ela está com um pé na fantasia e um na Ô, realidade. Dirceu, eu não posso exatamente. eu não posso deixar de falar isso. Chico, você tem um CD com música, mas era de um outro espetáculo. Sim, sim. Esse espetáculo que eu fui assistir, você não tem. Não tem. Então, mas, poxa, precisa ter. Mas por que nós não temos? Mas por que nós não temos? Porque não tem patrocinador. Porque é difícil você. Aí tem uma outra questão. Nós temos uma companhia que trabalha sem patrocínio. Então a gente tem que tirar da própria bilheteria. Aí é um outro assunto. Aí já é uma um outra. outro assunto. Porque, é uma olha, outra seara que é um resgate tão maravilhoso. Mas nós vamos gravar. É um E resgate tão maravilhoso que quando falando você nisso, estava... você não tem um vídeo aí que você trouxe sobre músicas? Então, a gente vem desenvolvendo dentro da companhia, como a companhia é muito musical, né, os atores cantam, dançam, enfim, tocam, todos tocam. Então, nós fizemos um projeto de cantoria de roda. Primeiro, um projeto de cantoria de roda. Uma criança, uma vez, foi assistir o espetáculo
e perguntou para a tia, mas é bacana essas cantorias que eles fazem, né? E aí eu achei o nome interessante, eu falei assim, pô, eu vou botar esse nome nesse projeto. Aí nós fizemos essas cantorias de roda. Aí no meio do caminho, vinha chegando o Natal, aí uma das atrizes que fazem parte da nossa companhia, que é a Rita Ivanoff, falou assim, pô, vamos fazer também uma cantoria de Natal. Porque é uma época do ano bacana, e então a gente resgata também as cantigas de Natal. E aí a gente vem fazendo esses projetos de Natal, essa semana eu vou fazer numa escola aqui em Santo André, Henrique Riquetti. Nós vamos fazer um encerramento com os pais e as crianças com cantorias de roda. E esse projeto, nós acabamos de fazer também um projeto pela Secretaria de Estado da Cultura, que é um projeto muito bacana, né? Que é o Cultura Ensina, que leva teatro, que leva música, que leva circo às escolas públicas do Estado de São Paulo. Então a gente vem fazendo essa ponte entre trabalhar a cultura dentro da educação. Nunca foi assim, porque assim, a minha formação é de ator, eu nunca fui, não sou pedagogo, eu não tenho, né? E o que aconteceu é que assim, os coordenadores, os professores é que nos levam nesses 26 anos que a companhia Vão tem. direcionando, né, de acordo com o que vocês Então, fazem. o que acontece? Nós não somos uma companhia de um trabalho, de um clássico. Sim. Nós somos uma companhia que trabalha o Brasil, que trabalha a cultura brasileira, que trabalha as coisas do Brasil. E isso nos vão garantindo esta união, esse fechamento entre a educação e a cultura, mas nunca que eu tenha procurado, o professor vai assistir e ver, nossa, eu podia levar para os meus alunos isso. Então, eu disse isso das músicas, porque em dado momento eu me via, quando criança, brincando na rua com os meus amigos, aquelas músicas que nem lembrava mais, entendeu? Algumas não são tantas que eles tocaram, que umas a gente até utiliza até hoje, mas tem algumas que eu falei, puxa está no acho que eu tinha inconsciente do cancioneiro acho que eu tinha infantil. uns 9 anos quando eu brinquei. Agora, me permite, falando em cancioneiro, nós temos umas fotos aí que eu gostaria de passar essas fotos e você comentasse para a gente. Tá bom. E o vídeo? Não, vamos ver o vídeo. Quer ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Vídeo de canção? As cantorias de Natal. Vamos Isso nós temos dentro de uma escola lá na Zona Norte. Chega sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Um feliz Natal.
Mas óbvio que esse repertório é bem mais longo, né? Ele tem só... Sim, sim. Eles são. Nós colhemos algumas canções de Natal. O que acontece? Nós somos, como a companhia, a gente viajou por vários lugares, alguns estados. Já tivemos em Tocantins, tivemos no Mato Grosso do Sul, tivemos em Fortaleza, tivemos em Minas, na Bahia. E o que acontece? Você vai recolhendo material, vai recolhendo. E aí, logicamente, que as cantorias de roda são músicas que nós fomos vendo em escolas por aí. Nossa, deve ter muito por Não, esse Brasil afora. é muito grande. E aí nós compilamos esse projeto e fizemos essas cantorias de roda. E as de Natal foram as músicas que todo mundo cantou, que todo mundo viu, que todo mundo, né, canta. Então, por que não juntar isso aí, né? Ô, Chico, agora eu vou mostrar as fotos, depois eu quero que você responda uma questão. Veja lá. Comentando isso aí é uma... Foi uma entrevista aqui. Aqui foi, foi a entrevista. foi aqui. entrevista aqui, o elenco de Amigos, Mulheres à Parte, Tá. né, que nós tivemos aqui. Aqui é da Blitz da Cultura, né, eu com a Liliana, que nós tivemos lá com o Leopoldo Pacheco e me fugiu o nome da atriz. Puxa, eu não vou lembrar aqui o nome dela agora. Que era com um espetáculo lá no Eva Hertz, no Teatro Eva Hertz, ali na Paulista, na Livraria Cultura. Essa foi uma das apresentações lá que nós porque o que aconteceu com o programa, nós conseguimos fazer ir visitar também, aí mudando um pouco o assunto, voltando para o programa, o programa conseguiu da gente ir visitar ir ao teatro. E essa foto? Essa foto foi no projeto de cantorias de roda no Circuito Cultural Paulista. Aí numa biblioteca. Parece que é uma biblioteca, ou numa cidade Presidente Epitácio, se eu não me engano, que nós fizemos nós fizemos lá no pátio da escola. Aqui é o elenco de Panos e Lendas, né, que a gente está aí nas comemorações. Esse ano nós comemoramos 40 anos do texto Panos e Lendas, né, que o Vladimir Capello e o Zé Geraldo Rocha. Aí com a Liliana lá na Livraria Cultura, um pouquinho antes da entrevista com o Leopoldo. Aqui com o Alexandre Porpetone, que é aquele comediante lá no Teatro BTC, que são essas visitas que a gente conseguiu fazer. Aí com o elenco de Trair e Coçar, É Só Começar, uma peça que está 29 ou 30 anos em cartaz. É verdade. Né? E o elenco trabalhando, né? Bacana. Aí eu não sei, aí é no teatro, eu não consigo lembrar onde. No estádio. Vocês pegaram um lado o meu lado corintiano. É verdade, eu selecionei essa foto aí só para Eu te mostrar. tô vendo, eu tô achando que é um teatro, mas não. Aí é no estádio do Corinthians. É no estádio do Corinthians, ali é no templo do futebol brasileiro. Tô vendo uma camiseta lá. A produção me enganou aqui agora. Aí com o Ari Toledo, fazendo uma entrevista com ele, onde eu cantei com ele o Comedor de Gilete. Ele cantou e eu toquei junto com ele. Eu pedi para ele que ele cantasse para mim, porque quando eu era criança eu achava essa música também gostava muito bonita. muito dela, Né? E aí ele explicou de onde vem. Essa aqui foi uma entrevista com o Romildo Campelo, que é o atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo, que nos recebeu super bem lá para falar sobre projetos ligados de cultura dentro do metrô, projetos que eles estavam implantando. Os projetos de música dentro do trem e no metrô. Né, que é um projeto. E você com quem? Com o Matheus Nastergalli. Esse foi um projeto lá no SESI, que nós fomos visitar lá também, que nos atendeu maravilhosamente, um olhar muito bacana em relação à cultura. Uma pessoa muito bacana. Aí é Aí é na festa, aí na festa. Aí foi um flagrante que nós tivemos lá no prêmio, né, que nós ganhamos, né, aqui na emissora. Exatamente. Foi uma noite muito bonita. Aí eu com o meu troféu. E o prêmio. Que nós ganhamos. Ali também na Assembleia Legislativa com o Romildo Campelo. E nesse dia eu estava fazendo uma visita ao então, né, que ainda hoje o governador Márcio França, que nos atendeu, uma equipe de pessoas ligadas à cultura,
onde nós fomos discutir sobre questões de educação e cultura, e que na ocasião ele colocou em pauta esse projeto Cultura Ensina, que está levando cultura nas escolas públicas. São 800 ou 780, 800 escolas do estado que o governo está levando cultura para as escolas públicas. E essa foto? Essa foto aqui é do pessoal, eu não consigo ver, não enxergo direito. Eu acho que é... Agora aqui é o deu. pessoal da rede. Eu faço parte também da rede de produtores e teatros independentes de São Paulo. Então, essa é uma reunião da rede. Nossa, o pessoal foi puxar a minha capivara aqui, hein? Próximo. Puxaram. Essa foto foi no projeto Cultura Ensina, se eu não me engano, foi em Indaiatuba, onde nós temos as cantorias de roda. Né? Agora, você falou que teve essa reunião que falar da Cultura Ensina. Então, Chico, eu gostaria que você nos explicasse aos nossos teleinternautas qual é a dificuldade que a educação encontra em compreender o ensino que o teatro leva. Será que é porque é uma coisa subjetiva? Ou será o que acontece aí que não ter essa percepção? Vai lá assistir aquela peça de teatro, vai aprender. Dirceu, olha, Iana, eu fui convidado uma vez para fazer uma palestra para alunos de uma faculdade, eu não vou falar qual é, mas eram alunos de pedagogia. E eu fui discutir exatamente essa questão, como eram professores de pedagogia, eu fui discutir a questão do teatro infantil com professores que vão dar aula para criança. Né? Muito bem. E aí eu comecei a conversar com eles, e aí eu tinha mais ou menos, acho que umas 70 professoras, estudantes, né, de pedagogia, que seriam... Hoje já devem estar por aí no mercado, acredito. E aí eu fiz uma pergunta para elas. Quantas de vocês aqui foram ao teatro uma vez no ano? Pasmem os senhores. Alunos de pedagogia, tinha umas 70 alunas mais ou menos, eu acho que umas 10 levantaram a mão, que foram uma vez naquele ano. Aí eu falei assim, gente, então a gente precisa entender que, então, vocês que são as cabeças privilegiadas, que estão numa faculdade, né, não vão ao teatro, não conhecem o teatro, como é que vocês vão poder dar aula para alguém se vocês não têm contato, vocês não conhecem? Né? Eu não teve como não dar uma bronca, né? Claro. Né? Porque o que acontece? Então a gente entende por que essa distância ela existe. Porque nem mesmo as pessoas que trabalham, estudam para ser pedagogos, também não têm o contato com a arte. Lógico, eu sempre vou puxar a sardinha para o teatro, porque é o que eu faço. Mas a parte da literatura a também, literatura, se você perguntar né, quantos livros leram, quantas exposições foram. Quantas exposições. E olha que nós temos, né? viu, Então, você tem oportunidade. aí. Então, a gente está, eu acho que essa área que a gente milita, nós temos muito trabalho, tem muita coisa para fazer. E esse espaço é um espaço maravilhoso que a gente está discutindo com professores. Né? Provavelmente, uma grande maioria das pessoas que estão vendo o programa de hoje estão ligados à educação. Então, quanto que a gente precisa trabalhar, né, para que a gente tenha um país diferente, um olhar diferente. E, logicamente, que a gente ainda ainda tem um rescaldo do próprio regime militar, né, da ditadura militar, que nos também tirou essa questão de a gente consumir, ter espaço. Quer dizer, eu sou um filho da ditadura. Eu sou uma criança que nasceu, que me criei até a minha adolescência, dentro da ditadura militar. E a minha família não tinha acesso à cultura. Por sorte, a minha mãe me botou um dia numa escola de música.
né? Que foi o meu primeiro contato com a arte. Apesar de, assim, de em casa, meu pai era uma pessoa que não é, até hoje uma pessoa que gosta muito de música. Então eu tive muita música na minha infância, mas a minha mãe me botou dentro de uma escola de arte. Só que assim, eles mesmos nunca tinham ido a um teatro. E já que você falou de escola, por que você não pensa, então? Vou te Hein? Mas em jogar quê? vou te jogar esse desafio aí. Por que você não pensa, então, em levar o teatro para professores fazerem teatros, para professores se tornarem cada vez mais motivadores em sala de aula a partir da aprendizagem do teatro? O professor vai fazer teatro não para ele ser se der, vai se transformar em um artista, mas para ser. Você não acha, Ana? Você não acha que poderia levar essa cultura do teatro para o professor nas escolas? É como se você lançasse assim, você vai lançar um curso de teatro para educadores. Olha, Dirceu, nesses já 36 anos de carreira, eu fiz já isso. Ah, já fez? Eu já fiz um projeto, inclusive eu estive em Fortaleza, talvez você conheça o sistema Ari de Sá. Conheço. Eu fiz um projeto com eles lá, uns 4, 5 anos atrás, fazendo uma oficina com professores, exatamente isso, para que trabalhar com o professor, o lúdico. O professor ele precisa ter este contato com o lúdico. Às vezes, muitas vezes, um pedaço de pano ele consegue fazer muitas coisas. Quer dizer, mas ele precisa estar aberto para fazer isso. Então, eu participei de um projeto chamado Mosaico Teatral, que era ligado às cooperativas do estado de São Paulo, pelo Sescop. Eles tinham um projeto que você ia fazer apresentação teatral para as cooperativas ligadas ao Sescop. E nós éramos obrigados a fazer uma contrapartida. E deste projeto, nós fizemos uma oficina para pessoas que, enfim, que podiam estar junto lá antes da apresentação. E aí me bateu essa ideia de fazer esta oficina para professores. Então, nós temos. Então, se você, professor, você, dono de escola, quiser fazer uma reciclagem, trabalhando a cultura popular, trabalhando as cantigas de roda. Se for uma escola pequena como a da Ana, pode se reunir outras escolas e formar um grupo nesse caso, nesse sistema, lá para o sistema Ari de Sá, estou fazendo propaganda para vocês aí, hein? Do projeto. Ari de Sá, né? E nós fizemos para 150 professores, coordenadores do Brasil inteiro. E nós dividimos em equipes, aí as equipes, nós propusemos uma ação com elas, e depois cada uma dessas equipes apresentaram um projeto, apresentou como uma forma de teatro, né? E foi um sucesso. Né? A verdade então, existe essa possibilidade. A verdade é que eu acho assim, a cultura está sempre buscando novos caminhos, a cultura. Eu acho que a educação é que precisa arregaçar as mangas e buscar parceria. Eu acho que a parte que mais falha é a parte da educação mesmo. Mas a gente estava até discutindo uma outra questão também, né? Olha, esse programa vai ter que ter 3 horas hoje, hein? Liliana, avisa a Liliana que eu vou parar de falar mais 3 horas. Mas a gente tem assim, tem muitas vertentes. Tem muitas vertentes, exatamente, né? Será que o professor está preparado também? Será que a gente tem o professor com talento para ser professor? Né? Será que o professor de hoje ele não busca dentro da própria educação uma forma para que ele tenha uma profissão? Mas será que ele tem talento para estar numa sala de aula? Ele tem vocação para estar numa sala de aula? Porque, por exemplo, o teatro é o seguinte, essa frase é da Cacilda Becker. O que é o teatro, assim, quem é do mar, o que é do mar, o mar fica. O que não é do mar, o mar joga para fora. O teatro é a mesma coisa. O teatro, quem é do teatro fica. Quem não é do teatro, o teatro põe para fora. E na educação não existe isso. Né? Porque assim, não é colocado para fora. Ou você tem talento ou você não tem talento. Não se consegue. Não se consegue. Aí é mais ou menos o contrário. Esse programa está polêmico. Né? Não, eu estou dizendo, não nas escolas particulares, mas as escolas
Mas isso Mas tem uma também, proposta de Dirceu, mudança de que as sabe, pessoas é, permaneçam Precisam. por competência. Exato, Tem uma mas eu acho que proposta de mudança a- nesse eu acho sentido. precisa se assim, ter boa vontade, sabe? É. Precisa exato, eu acho que amar a exato. profissão. Se você não gosta do que você faz, não adianta, porque aquilo vai Precisa ser amar o ser Cê- humano, precisa gostar de criança, exatamente. precisa literalmente amar incondicionalmente. Não é fácil. Mas você falou que o tempo ia durar 3 horas, não dura. É, né? Ah, não deixa já lá. deram Eu já, sinal. eu já vi a Já- bandeirada lá. A Liliana ela já não tá, ela não tá aqui hoje na casa, mas ela tem o controle. Ela fica dando as Não, bandeiradas. já deu Você a sabe, bandeirada você sabe aí. que eu já já, deu a você sabe que bandeirada. eu sou o rei da bandeirada. A Liliana está sempre dando bandeirada em mim, né? Aí quando eu vou no Então- programa dos outros, eu quero nem saber. Então vou lá na bandeirada. Nós temos 5 minutos, depois ele já vai dar um sinal de 2 minutos para você fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Pode mandar ver, manda ver. Peraí, vai agora, a partir de agora, hein? Bom, professores, obrigado dessa oportunidade de poder falar um pouco sobre essa área que eu amo de paixão, que é a cultura, e que por consequência na minha vida eu encontrei também com a educação, mesmo não sendo um pedagogo, mas sou um entusiasta da arte, do teatro, sou um militante na área de cultura. Então, é muito importante que você, professor, né, faça com paixão o que você... Não faça por fazer, porque por fazer tem um monte de gente que faz. Nós precisamos melhorar esse país, nós precisamos melhorar o Brasil, nós precisamos melhorar a criança, o pensamento, né, para a gente ter um país melhor, para a gente ter um futuro melhor, realmente, porque assim, nós temos um país que é maravilhoso, né? E se a gente tivesse também uma classe política maravilhosa, quem ia segurar esse país, né? Nós temos educação de primeira, né? Precisamos de professor com vocação, com vontade de estar na sala de aula para melhorar esse país. Nós precisamos melhorar este país, né? Então, eu vou tentando daqui do meu lado, né? Me boto à disposição, você que é professor, quiser conversar, vamos conversar sobre educação, vamos conversar sobre cultura, vamos fazer isso, tá bom? E eu sempre falo, né? Pratique cultura. Isso. Vamos praticar cultura. E aparece lá, claro, o seu contato. Quem quiser o contato com o Chico Cabreira, É, tá lá, é só anotar. o Instagram, eu tô no fazer Instagram. contato. Instagram também. Instagram. Chico Instagram. Cabreira 2. Não é porque eu errei, eu perdi o meu primeiro, perdi meu Instagram. Instagram. Ana, os seus Ah, comentários eu amei o finais. programa. Eu acho que tem que ter outros mesmo para nós discutirmos as outras vertentes que nós falamos, né? Mas é isso mesmo, os professores têm que fazer com paixão e a educação ela tem que se voltar mais para a cultura mesmo. É como eu falei, eu acho que a cultura ela já faz um trabalho fantástico. Nós precisamos só nos unir e dar a abertura para os nossos alunos, sabe? E dar oportunidade para eles conhecerem e para eles até descobrirem futuramente uma profissão, né? Porque quantas crianças às vezes assistem uma peça e falam, "Mô, é aí que eu quero me encontrar, é isso que eu quero fazer", sabe? Então eu acho muito bacana essa oportunidade. Eu amei o programa de hoje. Pois é, então o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, é que eu tenho que agradecer você pela correria do dia de hoje e dizer que a educação e a cultura são duas irmãs gêmeas e elas interagem, embora estão tentando meio que distanciar uma da outra, mas agora pelo menos o nosso atual ministro da educação, lendo o currículo do cara, o cara realmente é um profissional da área, portanto ele deverá dar um pouco mais de atenção tanto à educação, já que é MEC, a não ser que mude o nome, se é MEC, é Ministério da Educação e Cultura. E agradecer a presença de vocês dois aqui. E vamos lá, a dedicação da nossa frase. Essa é para você, Chico, porque realmente você é o cara que demonstrou aí que ama aquilo que faz. E para a gente fazer tudo o que a gente faz na vida, se não tiver esse amor, a gente não faz. O homem não é sábio porque ele é sábio porque ele ama. Ok? Encerrado? Ainda tem 2 minutos, você falou que tinha 5, 5 passou... Ah, encerrou, tá bom. Então tá bom, ok. É a Liliana cortando. A Liliana cortando, a Liliana não dá Ok. folga. Então, boa noite. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.